tudo bem com vocês? Estamos aqui para iniciarmos mais uma aula. Hoje, dia 10 de nove de 2020, vamos estar trabalhando com a disciplina de História com o tema Museus do Brasil e do Mundo, que está lá na página 244, que vai até a página 248, lá no livro 3. Em aulas passadas de História, nós já víamos comentando um pouquinho sobre a importância dos museus, né? O que eles guardam, qual é a função do profissional que trabalha naquele ambiente. E existem museus, né, para todos os tipos de acervos. Existe também aquele museu que guarda de tudo um pouco. Por quê? Porque todos esses objetos que são guardados em museus, eles contam o período e a história, né, de toda uma sociedade. Então vamos lá pegar a apostila. Como foi dito, há muitos museus no Brasil e no mundo. Os museus brasileiros contemplam vários períodos históricos. Em seus acervos, encontramos partes da história nacional e internacional. O Cadastro Nacional de Museu já mapeou mais de 3.200 instituições museológicas em todo o país, incluindo 23 museus virtuais. O que são esses museus virtuais? São aqueles que você visita pela internet, são aqueles que você pesquisa, sem sair de casa, você consegue conhecer eles pela internet, porque a internet hoje nos auxilia, né, a viajar o mundo todo sem sair de casa. Então nós temos hoje 23 museus virtuais. O primeiro museu do Brasil foi criado em 1862, o Museu do Instituto Arqueológico, Histórico e Geográfico Pernambucano, no estado de Pernambuco, que é um orgulho para os pernambucanos, né? Os outros museus brasileiros foram todos fundados durante o século XX, sendo o mais importante pela qualidade do acervo, o Museu de Arte, né, de São Paulo, MASP, fundado em 1946. O MASP, situado na Avenida Paulista, tem a função de divulgar e amparar as artes de modo geral. Também possui espaço para exposições temporárias do Brasil e do mundo. Ou seja, o MASP, ele não tem um espaço só para os seus acervos, ele também abre espaço para todas as artes, ele auxilia, ele ajuda nessa divulgação de artes, né? Também possui espaço para a exposição temporária do Brasil e do mundo. Está na lista das 10 atrações turísticas mais visitadas de São Paulo, ou seja, todos que vão a São Paulo visitam esse museu. O MASP encanta seus visitantes com um acervo de cerca de 8.000 peças, ou seja, ele é muito rico em acervos. Toda vez que entramos a um museu, nós viajamos no mundo da imaginação. Por quê? Nós acabamos conhecendo histórias de períodos, né, de sociedades que já viveram há muito tempo, há muitos tempos antes de nós chegarmos. Então nós acabamos tendo novos conhecimentos e isso é muito bom para o nosso crescimento profissional. Virem a página de vocês que agora nós vamos conhecer outros museus. Agora, o Museu do Amanhã, que é uma belíssima obra de arte desde a sua estrutura física. É uma estrutura física moderna e nova. Ela foi criada em 2015, então é uma obra, né, bem moderna e muito diferente das outras estruturas físicas dos outros museus. O Museu do Amanhã fica na cidade do Rio de Janeiro e é um museu de ciência. Quando a gente fala museu de ciência, a gente já sabe do que vai se tratar esse museu. Então o espaço dele é mais voltado ao quê? A sustentabilidade, tá? A sustentabilidade e a convivência. É um museu diferente que explora possibilidades de construção do futuro, examina o passado, apresenta a tendência do presente e explora cenários possíveis para os próximos 50 anos, de acordo com a expectativa da sustentabilidade e da vivência. Há
O edifício foi inaugurado em 17 de dezembro de 2015, ou seja, é um edifício novo, com uma estrutura muito moderna, belíssima, totalmente diferente das outras estruturas dos outros museus, tá? E mais abaixo nós temos um outro museu, também localizado no Rio de Janeiro, mas em localização totalmente diferente. Vamos conhecer um pouquinho sobre ele? O Museu Imperial, popularmente conhecido como Palácio Imperial, é um museu histórico temático que fica na cidade de Petrópolis, no estado do Rio de Janeiro. Está instalado no antigo Palácio de Verão do imperador brasileiro Dom Pedro II. Nele podemos encontrar peças ligadas à monarquia brasileira, incluindo mobílias, documentos, obras de arte e objetos pessoais de integrantes da família imperial e outras relíquias. Ou seja, nós vimos aí em um mesmo estado 2 museus que guardam acervos totalmente diferentes. O Museu do Amanhã, que trata mais sobre a ciência, e o Museu Imperial, que guarda de tudo um pouquinho, né? Móveis, objetos pessoais, utensílios e de tudo. Ou seja, e vimos também a estrutura da obra, né, a estrutura física é totalmente diferente. A estrutura física que eu falo é o local, é o prédio, é totalmente diferente. Por quê? O Museu Imperial ele é bem mais antigo, é uma obra bem mais antiga. Vira a página de vocês. Agora vamos conhecer museus no mundo. Vamos viajar agora, fazer uma viagem internacional. Existem pelo mundo grandes museus que contam e preservam a história e a memória do homem, né? Desde o surgimento até os dias de hoje. Ou a história de determinado lugar. Visitar o museu é como passear pela história, pela cultura e pelas artes de um país ou de uma região. Ou seja, quando você entra no museu, você viaja na imaginação, você cria fantasias na sua cabeça, né? Então, o Museu de Louvre, né? Um dos mais famosos museus do mundo. Ele fica localizado em Paris, na França, onde se encontram obras como Mona Lisa, a Vitória de Samotrácia, também entre outros artistas muito, né, requisitados, muito famosos, tá? Enormes coleções de artefatos do Egito Antigo, da civilização greco-romana, artes decorativas e aplicadas e inúmeras obras-primas dos grandes artistas, né, da Europa, como Tiziano, Michelangelo e entre outros. Trata-se também de uma das maiores obras do mundo da arte e da cultura humana. E aqui abaixo mostra um pouquinho sobre o prédio, a estrutura física, a parte interna e a parte externa desse museu. Vocês podem observar nas imagens que ele mostra um pouquinho do que ele guarda, tá? Das riquezas que ele guarda aqui dentro. E a parte externa é como é esse museu por fora. Ele é belíssimo. No final da nossa videoaula eu vou deixar algumas imagens mostrando esses museus que eu estou citando aqui, para vocês verem um pouquinho sobre eles, tanto na parte interna quanto a parte externa, para vocês terem um pouquinho mais de conhecimento sobre eles, tá certo? Virem a página de vocês, lá na página 247, localizado em Londres, na Inglaterra, o Museu Britânico foi o primeiro museu público do mundo. O acervo encontrado soma mais de 8 milhões de peças, incluindo objetos antigos de todos os continentes. Foi fundado em 7 de junho de 1753. O Museu Egípcio, na cidade de Cairo, capital do Egito, é um dos mais importantes do mundo. O museu possui cerca de 120.000 objetos expostos que contemplam desde a pré-história até o período greco-romano. Entre eles, artefatos de tumbas de faraós, monumento de 50 séculos atrás, nossa, deve ser belíssimo mesmo, e a múmia de Rames, né, II, além do fabuloso tesouro de Tutankhamon,
Nossa, deve ser fabuloso esse museu. Eu tenho alunas que amam história, então vão viajar no mundo da imaginação aí nessa aula. E vocês podem observar aqui a estrutura física desse museu, tá? Tanto por dentro quanto por fora, e um pouquinho dos artefatos que ele guarda em suas memórias. Virem a página de vocês, meus amores. Aqui do outro lado nós temos exercício de aplicação, que está localizado na página 248 e vai até a página 249. Na questão número 1, a residência favorita de verão de Dom Pedro II se transformou em um museu, cujo nome é Museu Imperial. Em qual cidade fica localizada? Em qual cidade nós vimos lá que ficava localizado esse museu? Virem a página. Na questão número 2 tem um texto. Leia o texto para poder ter um melhor entendimento sobre o Museu Imperial, tá? Para quê? Para poder responder a questão letra A e a letra B. É um texto curto que vai falar um pouquinho mais, completar um pouquinho mais sobre a explicação sobre o Museu Imperial, que nós acabamos de ler. Algumas coisas vão até se repetir, tá? E na próxima página, a tia vai deixar para você somente uma atividadezinha que está localizada na página 250, que é o exercício proposto. Meus amores, por hoje é só. Eu espero que vocês tenham gostado da nossa aula de hoje. Eu estou com muita saudade de vocês e eu deixo um forte abraço para cada um. Até a nossa próxima aula.